Bem-vindos a mais um tutorial de Photoshop aqui no canal da Pixelation Art. Antes de começarmos o nosso efeito, eu quero pedir para vocês que deixem aquele like, compartilhem este vídeo e não perca de conferir os nossos parceiros que se encontram na descrição desse vídeo e também as nossas redes sociais. Então, vamos partir para a nossa edição. Hoje eu estarei ensinando para vocês o efeito Floating Skull Island, que é este que vocês podem notar aí, reparar na tela de vocês. Então vamos lá, eu vou fechar essa aba, vou abrir o primeiro arquivo, que será o oceano. Lembrando que estes arquivos eu vou deixar disponível aí num link na descrição. Ele vai estar disponível em Mediafire, 4Share e também em Mega. Então não perca de baixar o pack e fazer este efeito perfeitamente. Beleza, eu abri aqui o nosso oceano, que será a imagem original aí para ser utilizada. Você pode adaptar para ficar em Full HD. Basta vir em imagem, tamanho da imagem. Aqui ela está com 4300 pixels. Eu vou colocar 1920 por 1080. Beleza. Depois de fazer isto, eu vou abrir o arquivo de caveira, que será o crânio qual vou utilizar. Eu vou utilizar este crânio. Vou pegar aqui a textura, vou pegar as pedras e vejamos por enquanto só isso. Vou apertar Enter aqui nas imagens que estão sendo abertas, que é a mesma coisa que clicar aqui em OK. Ó, vamos lá, beleza, tudo aberto. Vou selecionar a nossa caveira. Pegar a ferramenta varinha mágica de seleção, clicar aqui na parte branca, ver se está tudo ok, e vou clicar aqui embaixo em criar uma máscara de camada. Vocês podem ver que ficou transparente aqui, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui a seleção, vou vir em selecionar, inverter, e agora sim eu posso criar a máscara de camada. Beleza, feito isso, eu pego com o botão esquerdo do mouse e arrasto aqui, ó, para nossa camada de oceano. Vou diminuir o zoom com Ctrl-, apertar Ctrl+T para abrir a transformação livre ou vir aqui em editar, transformação livre. Seguro a tecla Shift. No nó do canto aí superior, eu arrasto para baixo até obter o tamanho desejado. Vou aumentar o zoom com Ctrl+, para ver bem certinho a proporção aqui na nossa área de trabalho. E seria mais ou menos neste tamanho. Vou apertar Enter, fechar esta camada. Eu posso deixar salvo, mas eu vou deixar com o fundo branco para que vocês façam o procedimento. Vou abrir aqui a montanha, que será esta daqui. Apertar Enter. Vou pegar a ferramenta de varinha mágica e vou selecionar aqui, ó, em todas as partes aqui do céu. Tem alguns outros estilos aí de seleção que você pode fazer, que eu vou estar ensinando mais para frente. Vou vir em selecionar, inverter e criar uma máscara de camada. Vou pegar e arrastar para o nosso papel de parede, apertar Ctrl+T, diminuir o zoom com Ctrl- e com o Shift pressionado, né, eu vou fazer o mesmo procedimento. A diferença é que eu vou clicar agora com o botão direito do mouse e virar verticalmente. Vou apertar Ctrl e abre conchetes
para mover a camada para baixo. Ou eu posso vir aqui e arrastar para baixo. Eu vou renomear aqui para caveira e montanha esquerda, porque teremos a montanha direita. Feito isso, eu vou ajustar aqui, ó, mais ou menos, onde tem essa partezinha. Vou pegar a ferramenta pincel, selecionar aqui, ó, nossa máscara de camada, né? E vou passar aqui o pincel na cor preta. Vou diminuir com o botão direito aqui do mouse a dureza. Na verdade, vou aumentá-la, né, para 50 mais ou menos. Beleza, eu vou apagando. Aqui é onde eu acho que eu não vou utilizar. Vou diminuir o pincel, né, com abre conchetes. Aqui eu vou dar aquela editadinha, né? Vou apagar aqui para deixar mais fino. Aê. Posso aumentar ainda mais a dureza para fazer esse procedimento. Beleza. Vou apertar Ctrl J. Vou apertar editar, transformação livre. Vou apertar com o botão direito e virar horizontalmente. Vou diminuir o tamanho e colocar mais ou menos aqui. Eu deixo no tamanho que eu achar melhor aqui, para se encaixar mais perfeitamente. Ainda com a ferramenta pincel, seleciono a máscara de camada, cor branca. E aqui onde nós tínhamos apagado, eu vou fazer aparecer. Tem umas partezinhas ali que não será necessário. Beleza. Feito isso, eu vou jogar essa camada para baixo aqui da montanha esquerda. Vou colocar aqui montanha direita. Após isso, vou vir na caveira, apertar Ctrl U com a parte da imagem selecionada, que é essa da esquerda aqui. Vou diminuir totalmente a saturação, aumentar o pincel, selecionar a máscara de camada. Aqui em dureza eu vou deixar com 0. Cor principal preta. E vou passar aqui, ó, para dar um leve desfoque, para não parecer aqui que não faz parte da pedra. Beleza. Vamos lá. E aí está. Aqui em cima eu vou fazer o mesmo procedimento. Só que eu vou aumentar aí a dureza para uns 80%. Eu vou deixar aqui mais ou menos. Deixa eu voltar aqui. Diminuir o pincel, né? Mais ou menos aqui, ó, nessa parte onde tem esse rachadinho, que não precisa ficar extremamente perfeito. Beleza. Eu vou selecionar agora a ilha que eu esqueci de abrir, que é essa daqui. Lembrando que vou deixar apenas os arquivos aí necessários. Essa ilha eu vou selecionar aqui, ó, com a ferramenta laço mesmo, e vou meio que redesenhando. Você pode usar aí a ferramenta caneta, laço poligonal, entre outras. Eu estou usando essa daqui porque eu estou usando a mesa digitalizadora e fica mais fácil para mim. Vou selecionar só essa parte aqui onde tem as pedras. Vou criar aí a máscara de camada e vou movimentar aqui para o oceano. Vou apertar Ctrl T, diminuir o zoom, né? E diminuir aqui, ó, o
tamanho das nossas pedras. Eu vou colocar aqui num tamanho bem legal. Eu acho que mais ou menos esse tamanho já está bem interessante. Vou aumentar o zoom, selecionar a ferramenta de pincel com a tecla B ou clicar aqui, né, do ladinho. Selecionar aqui a máscara de camada e vou pintar até sumir totalmente aqui, ó, os resíduos dessa pedra. Aqui em cima também. Vou diminuir aqui. A pressão da minha caneta não está funcionando muito bem, porque eu ainda não instalei o drive corretamente aqui da mesa digitalizadora. Tá vendo, ó? Essas partezinhas aqui eu vou redesenhando. Essas pedras aqui mais do fundo eu vou apagar um pouquinho, né? E vou fazer aqui um efeito bem legalzinho. Aqui mais ou menos. Aqui mais ou menos. Ó, aqui eu apago. Sempre verifique aí se a dureza está do jeito que você prefere. A dureza do pincel. Beleza. Beleza. Agora eu apago aqui do lado. E vou aqui, ó, selecionar a imagem. Apertar Ctrl U para abrir matiz e saturação. Este procedimento de matiz e saturação você pode vir aqui em ajustar e matiz e saturação. Beleza. Selecionar a máscara de camada, apertar B. Com o pincel aí na cor preta, botão direito, uma dureza 0. E aqui, ó, eu vou dar aquele desfoque também. Vou aumentar aí totalmente aí a dureza, né, para uns 90%. Vou dar aquela ajeitada aqui, ó, nas pontinhas. Beleza, já dá para ver que o efeito aqui da caveira tá ficando interessante. Agora nas montanhas, eu vou fazer o mesmo procedimento aí de matiz e saturação. Tem que ficar no mesmo tom quase. Beleza. O que eu preciso fazer? Aqui na caveira, eu tenho que apagar esse meio aqui do nariz. Só passar o pincel com o mouse mesmo ou fazer o contorno com a caneta. E ó, aqui no olho também. Vou criar uma camada em branco, clicando aqui embaixo. Selecionar o pincel na cor preta. E passar aqui, ó, com essa camada para baixo da nossa caveira, né? Para ficar mais interessante. Vou selecionar ali a máscara da caveira para ver mais ou menos aqui o que eu pretendo fazer. Vou modelar esse olho, ó, aqui embaixo também. E aqui, ó, pintar quase todas as áreas aí onde você deseja. Vou selecionar de novo ali e voltar aqui a dureza. Só tomar um pouquinho de cuidado para não tirar esse desfoquezinho aqui, ó, das bochechas da caveira, tá vendo? Vou aqui, ó, na própria imagem selecionada da caveira, vou vir no menu Imagem, Ajustes e Curvas. Vou clicar aqui, ó, e aumentar a claridade. Aqui eu posso mexer um pouquinho, ó, criando um nó, bem pouquinho aqui, ó, no contraste. E vou dar um OK. Aqui na ilha, deixa eu renomear para ilha. Vou fazer o mesmo procedimento. Imagem, ajustes e curvas. Lembrando que tem que estar essa parte aqui da imagem selecionada.
Vou aumentar aqui. Diminuir bem um pouquinho aqui, ó. Aumentar mais aqui. E dar um OK. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Vou abrir a textura. Selecionei a textura. Joguei aqui na parte da caveira. Vou apertar Ctrl T, segurar o Shift aqui fora, ó. Apareceu essas duas teclinhas. Eu vou girar. Seguro o Shift, diminuo o tamanho ali, né? Isso tudo você pode fazer aí na transformação livre. Então, o mesmo procedimento. Vou pegar aqui a pedra, essa daqui. Vou ocultar aqui a textura. Renomear pedra 1. Transformação livre, que é Ctrl T, né? Como eu já ensinei. Diminuir aí o tamanho. Totalmente. Um pouco mais. E vou colocar mais ou menos. Deixa eu diminuir mais um pouquinho. E apertar OK. Beleza. Aqui, ó, na parte da pedra, eu posso deixar aqui, ó, por enquanto. Vou selecionar todas as camadas e arrastar um pouco mais para cima. Diminui um pouquinho do tamanho, porque eu acho que está muito grande. E dar um Enter. Beleza. Essa pedra eu posso fechar. Essa daqui são as pedras mais importantes, que é as que eu vou utilizar totalmente aqui nesse tutorial. Vou selecionar, ó. Tô com esse laço aqui. Ferramenta de laço. Tem os outros laços aqui que você pode usar. Você escolhe qual que vai ser o melhor para você. Daí você junta aqui, ó, no comecinho. Calma aí. Aperta Ctrl C para copiar. Ou botão direito, né? Você pode ver aqui, ó, que tem várias seleções, né? Você pode cancelar a seleção, inverter. Mas o ideal é vir em editar e copiar. Ctrl D de dado, né? Para você poder cancelar a seleção. Ctrl V aqui, ó. Tá vendo? Pode diminuir aí o zoom. Colocar uma pedra aqui. Vem aqui e seleciona essas outras daqui, ó, de baixo para a direita. Com essa pedrinha. Mesmo procedimento, copiar e colar. Deu uma travadinha aqui leve. Calma aí. Aí, voltou a funcionar. Ó, aqui foi copiado. Ferramenta aí de mover para mover a nossa pedra. Diminuir aqui o tamanho. Beleza. Aperta Enter. Essa outra aqui eu vou deletar também. Vamos utilizar só essa. E eu vou selecionar essa maior zona aqui, que é como se ela estivesse de frente. Beleza, Ctrl C, Ctrl V. Essa tem que ficar um pouco maior do que aquelas lá de cima. Então, eu coloco meio aqui do lado, aumento um pouquinho e deixo aqui, ó, mais ou menos. Dou um OK. Você pode ajustar aí onde você quiser. Lembre-se sempre de selecionar a ferramenta mover. Você pode diminuir todas ao mesmo tempo aqui, ó. Selecionou as 3 camadas de pedra. Diminuiu aí só para ajeitar mais ou menos. Essa outra pedra aqui eu tenho que colocar aqui. Eu dei um Ctrl C, Ctrl V nela para copiar. E vou colocar ela numa posição diferente, dar uma editadinha, né?
básica nela. Vou selecionar a borracha aqui mesmo para apagar umas partes. Ó, beleza. Essas duas eu posso diminuir um pouco mais o tamanho. Dá um Enter. Para diminuir é Ctrl T, né? Que é editar transformação livre. Posso selecionar essa outra pedra aqui. Dar um copiar. Só um minutinho, que deu aquela travada. Beleza. Eu copiei essa pedra. E eu vou diminuir um pouco mais o tamanho. Dar um Enter. Vou jogar aqui, ó. Posso jogar ela um pouco mais pra cá. E ver aqui, ó, qual que é a nossa do meio. E colocar mais pra cá também. Isso daí é tudo detalhes, né? Todas essas pedras eu vou selecionar a camada. Segurando o Shift, né? Por exemplo, pedra 1, segurei Shift, vim aqui na última pedra. Botão direito do mouse, mesclar camadas. Vou colocar aqui, ó, pedras. Apertar Ctrl U. Tirar totalmente a opacidade de todas elas. Beleza. Movimentei aqui, ó, no direcional do mouse ali, nas flechinhas, pro lado. Agora eu jogo aqui para baixo. Ativo aí a nossa textura. Aumento o tamanho para pegar todas as pedras. Aqui, ó, no crânio, que são essas partes aqui, eu seleciono, aperto o botão direito do mouse e venho aqui, ó, grupo a partir de camadas. Você pode fazer assim ou só clicar aqui, ó, na pastinha. Grupo a partir de camadas vai fazer a mesma coisa. Vou apertar Ctrl J para duplicar ou arrastar aqui para baixo nessa pasta do lado da lixeirinha. Vou apertar botão direito e mesclar grupo. Vou clicar com o Ctrl selecionado aqui, ó. Quando aparecer esse quadradinho, eu clico aqui na textura e aperto Ctrl J. Mesmo procedimento com as pedras. Textura, Ctrl J. Deleto a textura. E aqui na camada duplicada da textura, eu mesclo elas com o botão direito também. Beleza. Vou mexer agora aqui, ó, na nossa área aqui, onde tem essa caixa de seleção. Vamos ver qual que vai ficar mais interessante. Ó, você pode notar que tem alguns efeitos mais legais aí para ser utilizado. Beleza. No momento aqui, a cor mais escura foi a que me agradou mais. Porém, tem vários outros estilos que eu posso utilizar aqui. Eu vou colocar esse daqui. Vou selecionar aí duas vezes para colocar um texto, né? Só clicar duas vezes no título da camada. E vou criar uma máscara de camada. Pegar o pincel preto e passar aqui, ó, nessa parte dos olhos, do nariz e aqui mais ou menos. Beleza. Vou selecionar aqui e vou tirar também toda a opacidade dessa textura. Ó, tá ficando bem legal. Porém, podemos dar aquela melhorada. Aqui em cima, se vocês notarem, e aqui do lado, tem esses errinhos. Que provavelmente é dessa parte aqui, ó. De uma das montanhas. Tem mais algum lugar aqui que está com esses erros.
Porém, não dá para anotar bem certinho onde. Beleza. Essa é a nossa textura de pedra. Ela pode ser melhorada acrescentando, digamos, aqui na própria textura, um contraste melhor, né? Um ajuste aqui, brilhos de curvas aqui, né? Na parte de imagem, ó. Dá um ok. Vamos aumentar aqui o zoom. Tem umas pedras que estão mais escuras. O que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui, ó. Criar uma camada em branco. Selecionar aqui essa parte da textura aqui, ó. Segurando o Ctrl. Ferramenta pincel no preto, né? E vamos aqui, ó. Tá 0%. Ó. Dá uma leve pintadinha aqui nas pedras. Na lateral aqui das pedras. Tá vendo? Aqui, ó, na caveira também. Olha aí. Beleza. Ó. As partes mais relevantes, digamos assim. Vou vir aqui, ó, em multiplicação aqui na nossa caixa de seleção. Vamos ver qual que fica mais interessante. Talvez seja bom colocar em multiplicação mesmo. Cadê? Aqui pra cima. E diminuir aqui a opacidade. Porém, tá vendo que o efeito ele tá um pouco estranho. Vamos ver se o preenchimento aqui também não. Eu vou deixar com 70% de opacidade e vou colocar aqui um outro efeito que eu vi ali na nossa caixa de seleção que ficou bom. Deixa eu ver qual que foi agora. Vamos lá. Esse daqui, ó, sobrepor. O sobrepor eu vou deixar com 90% opacidade. Pegar o pincel e, ó, vou dar mais uma pintadinha aqui, ó, onde eu acho que seja necessário. Tá vendo? Aqui eu dou uma apagada. Borracha também é bom dar uma conferida, né? Está com 0% ali. E acho que aqui já tá um efeito bem legal. Beleza. Você pode melhorar isso com o tempo. Eu vou selecionar todas as camadas, apertar Ctrl G ou arrastar aqui para a pastinha. E vou renomear aqui para Skull Island. Beleza. Apertei Enter. Vou aumentar agora a nossa área de corte aqui com a ferramenta corte e vou colocar aqui bem para cima, ó, mais ou menos, deixa eu ver, mais ou menos aqui. Apertar um OK, né, que seria um Enter. Vou pegar aqui, ó, a ferramenta de varinha mágica. Vou dar um clique duplo na camada de fundo e apertar Delete para tirar essa parte ali que não é necessária, que é aquele branco que criou. Vou selecionar o céu mais ou menos aqui, ó. Apertar Ctrl J. Vir em editar. Transformação livre. Botão direito do mouse. Inverter verticalmente. Vou colocar mais ou menos aqui. Apertar um Enter. Selecionar aqui, ó. Criar uma máscara de camada, né? E com a ferramenta pincel eu passo aqui, ó, e o nosso céu já está se formando. Agora eu movimento um pouco mais para cima e ajusto aqui, ó, no nosso corte para pegar bem certinho aqui nessa parte do topo do céu.
Tá vendo que forma mais ou menos um círculo em torno da pedra? Então, vamos abrir agora as nuvens. Essa e essa, que são as nuvens que estão disponíveis aí. Vou apertar um Ctrl J para duplicar e mesclar as duas camadas, selecionando as duas, né, e apertando Ctrl E ou botão direito e mesclar camadas. Vou arrastar aqui para o oceano, apertar Ctrl T e diminuir mais ou menos aqui para deixar um tanto aqui bem interessante. Vou inverter horizontalmente e apertar um OK. Pegar aí a mesma nuvem, apertar um Ctrl J, Ctrl T, né, transformação livre, inverter horizontalmente e agora eu arrasto aqui mais para baixo. Ctrl J na mesma camada e agora aqui um pouco mais para cima. Só que eu vou inverter agora verticalmente. Aí, diminuo o tamanho, né, segurando o Shift. Coloco mais ou menos aqui. Dou uma ajeitada aí mais ou menos da onde eu acho que vai ficar interessante. Eu vou duplicar aquela de baixo. Colocar aqui, ó, também. Sendo que não é muito necessário. Você que escolhe, né? Essa daqui eu não vou deixar. Vou agrupar todas as camadas aqui, ó, arrastando para a pastinha e colocar nuvens. Nuvens. Beleza. Eu vou fechar essa daqui das nuvens. Vou fechar a ilha. Vou fechar a montanha também. Vou pegar essa outra aqui e jogar aqui, ó, nessa parte. Apertar Ctrl J, Ctrl T, horizontalmente. E vou colocar aqui. Mais ou menos. Essas duas camadas eu aperto Ctrl J e mesclo as quatro ou agrupo. Vou mesclar, né, e jogar aqui em nuvens. Beleza. Ó, o efeito já tá bem legal. Antes de jogar em nuvens, eu vou dar uma ajeitadinha aqui. E agora sim, eu só arrasto aqui para a pastinha nuvens. Beleza. Vou fechar aqui todas as pedras, né, que não vamos utilizar. Apertar Ctrl O. Abrir o nosso barco, que vai ser este. E também a parte da água, que é essa daqui. As outras eu não estarei utilizando. Beleza. No primeiro barco, vamos arrastar ele. Eu já fiz o recorte, então ele vai estar disponível assim. E vamos diminuir um pouco o tamanho, né? E eu vou colocar aqui mais ou menos. Você pode selecionar mais ou menos o tamanho que você deseja. Se quiser que ele fique mais na frente, né, você pode deixar ele com mais um. Dar um OK. Pegar a água e arrastar aqui também para o oceano. Isso que vamos colocar na frente desse barco. Porém, tem um efeitinho aqui que é segurando o Ctrl, você mexe aqui, ó, por exemplo. Tá vendo? Meio que uma perspectiva. Coloca mais ou menos onde você acha que vai ficar legal. Aperta Ctrl U, diminui a saturação totalmente e deixa tudo branco. Ou seja, deixa, ó, saturação menos 100, luminosidade mais 100. Beleza. Aqui já está o nosso barco, né? Eu posso segurar o Ctrl, ó, e fazer um pouquinho mais de efeito aqui nessa parte. Beleza, diminui um pouco mais o tamanho. Calma aí. E mais ou menos aqui. Feito isso, vamos selecionar esse outro barco. Varinha mágica, desbloquear a camada clicando duas vezes. Selecionar a parte branca. Beleza. Vamos criar agora uma máscara de camada, né? Mas antes, inverter aqui o selecionar, né? Beleza, a máscara de camada ficou essa parte branca. O que nós vamos fazer? Vamos selecionar o barco aqui. Vir em refinar aresta. Aqui, ó, nesse quadradinho, seleciona a parte vermelha. Antes de fazer isso, você vem em selecionar e inverte.
Agora sim você pode fazer isso. Parte aqui, ó, sobre a posição. Arrasta a janelinha para o lado. Pode aumentar o zoom aí do pincel. Às vezes não dá certo, né? Mas você pinta aqui, ó, onde tem o branco. Pode passar aí sobre a bandeira, não dá nada aí sobre as velas, né, do barco. E após parar aí de pintar, ele vai fazer aí um carregamento. E ó, as partes que ficaram vermelhas foram as que deram certo. Daí você só ajusta aqui onde você quer. Vamos esperar. Esperar só um pouco. Aqui embaixo, ó, na saída para, você coloca a máscara de camada. Tá vendo que teve umas partes que não deram muito certo, né? Você passa de novo. Depois dá só um ok. Não precisa ficar muito perfeito, porque esse barco ele vai ficar aqui, ó. Arrastou, colocou aqui, ó. Ele fez o recorte. Você aperta Ctrl T e diminui bastante, porque ele vai ficar bem lá no fundo, né? Um pouquinho mais. Aí. E dá um Enter. Beleza. Joga ele para baixo das nuvens. Aperta Ctrl U e aumenta a sua luminosidade. Você pode vir agora em filtro, desfoque gaussiano, e aumentar um pouquinho só o desfoque, em mais ou menos 1 de pixels. Beleza. Você pode pegar aqui, ó, essa água, duplicar e jogar lá no fundo. Aumenta o zoom, né, para trabalhar com isso. Ctrl T. Diminui a água aqui. Dá uma giradinha. E movimenta lá para baixo, para cima do barco. Segundo barco, né? Ó, você pode ver que não ficou muito perfeito. Então você cria uma máscara de camada, botão aí de pincel na cor preta, e você apaga aqui, ó, onde você não quer que apareça muito aí essas águas. Beleza. Agora o que vamos fazer? Para finalizar, vamos criar uma nova camada. E aqui, ó, em cima da nuvem, essa camada, vamos selecionar pincel, cor branca, dureza 0, aumentar um pouquinho aí mais, clicar, segurar o Shift e, ó, pintar algumas vezes aqui. Tome um pouquinho de cuidado para não pegar muito esse barco da frente. Então, ó, eu pintei ali. Eu acabei pintando aqui, pegou muito, então eu passei o pincel aqui de borracha, né? Aqui eu vou só diminuir um pouco aí a opacidade. Você pode também mexer aqui, ó, antes de diminuir a opacidade, mexer na caixa de seleção para ver se tem algo que vai deixar meio mais, tipo, meio fluorescente, como se fosse um pouco mais brilhante, sabe? Vamos ver. E ó, não teve muitas opções. Então, eu vou deixar mais ou menos aqui, ó, vou deixar aqui, ó, em clarear. E vou diminuir mesmo a opacidade. Beleza. Tá vendo como ficou? Eu vou apagar aqui, ó, um pouquinho da onde eu acho que não é necessário. Aqui em cima também. Aquela leve ajustada. E é isso. Esse é o nosso efeito. Como vocês podem ver, ficou bem interessante. Você pode pegar e dar mais uma editada, deixar um pouco mais legal. O que eu gosto de fazer depois que eu termino, eu crio uma nova camada, pego uma cor azul aqui e pego a lata de tinta, jogo aqui e daí eu mexo aqui, ó,
na caixa de seleção. Por exemplo, essa daqui com 25 ou 30%. Deixar com 30%, tá vendo? Duplico ela, pego um amarelo meio laranja, jogo aqui, coloco aqui 15% e mexo também aqui na nossa caixa de seleção. Cadê? Até achar um efeito bem legal. Esse daqui ficou muito bom. E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado deste tutorial. Deixe aquele like, se inscreve aí no canal e nos vemos no próximo vídeo aqui da Pixelation Arts. Não perca de curtir as nossas redes sociais, tá tudo aí na descrição ou no banner principal aí do canal. Então é isso aí, valeu, falou e até mais.